Aqui em Divinópolis sempre é importante, porque quando eu vejo essa faixa, não toleramos o assédio moral, isso traz boas recordações e mais recordações. É uma história assim que a gente não pode contar, mas que começou com muito assédio moral, e esse assédio moral só foi vencido com solidariedade. Então, acho que nós estamos falando muito aqui, eu vi a palestra do Cacau, eu vi também as considerações do jurídico, mas acontece o seguinte, está aqui o Alexandre Magnus, que eu conheci em 2008, que na realidade eu já desenvolvo esse trabalho aí no Judiciário, desde 2007 no Judiciário Estadual de Minas. Em 2008, nós fizemos um lançamento lá no Citraeng, de uma cartilha. A diretora, na época, era a Sônia, me convidou lá para trabalhar. Quando eu conheci o Alexandre, fizemos um bom evento lá em Juiz de Fora, né? Enfim, mudou a diretoria, as pessoas não estavam muito interessadas no projeto. E em 2015, eu fui convidado novamente para criar um departamento de saúde do trabalhador e combate ao assédio moral. E a gente começou em plena greve de 2015, eu participei das manifestações, conclamando o pessoal, comunicamos a todos os tribunais que nós tínhamos um departamento de saúde. E quando a gente fala aqui, ó, não toleramos assédio moral. Essa faixa aqui só faltou, está aqui a marca do Citraeng, né? Porque quando o Citraeng coloca a faixa contra o assédio moral, ele põe a marca. Que nós somos contra o assédio moral, nós somos contra a precarização do trabalho, nós somos contra o fechamento das subseções da Justiça Eleitoral, nós somos contra da Justiça Federal, nós somos contra o rezoneamento, nós somos contra o teletrabalho sem direito dos trabalhadores. Nós somos contra não haver aí essa mistura que teve depois da pandemia de vida privada com vida de trabalho, com nossas redes sociais sendo acessadas, vigiadas pelo tribunal, porque a nova forma de assédio moral é as pessoas vasculharem suas redes sociais, buscarem coisas que você postou há 10, 15 anos atrás, para descontextualizar aquilo e denegrir sua imagem. E acho que essa faixa, sim, não toleramos assédio moral, é muito importante, principalmente por essa palavra tolerar. O que é tolerar? Tolerar é suportar. Aí a pessoa sofre assédio moral, vai suportando, a família fala que é bobagem, os colegas falam que tem que aguentar, que tribunal é assim mesmo. E a pessoa vai sofrendo, e a pessoa vai adoecendo. Eu, infelizmente, posso dizer que eu trabalho com essa organização de trabalho chamada Judiciário, e é uma das organizações mais autoritárias, mais verticalizadas, onde o trabalhador não tem voz nenhuma. E nós sabemos que o trabalho forma a nossa subjetividade, forma a nossa consciência. O trabalho, ele nos possibilita descobrir uma parte de nós que a gente não conhecia, que é fazer algo envolvendo outras pessoas, não é fazer algo sozinho. Todo trabalho é coletivo, todos são importantes num trabalho. É por isso que tem a divisão, né, na organização do trabalho, de cargos e de chefias. E aí que começa o grande problema do judiciário, porque o trabalhador do judiciário, ele é um oprimido desde o primeiro dia. Nós temos relatos aí de pessoas que no primeiro dia de trabalho já foram humilhadas, que já foram colocadas de lado. Pessoas assim que enfrentaram, principalmente quem é mais velho no tribunal, aqueles primeiros concursados, né, do concurso público, né, que chegaram e ocuparam o lugar que é de direito, em vez de ser o lugar que era dos indicados, dos puxa-sacos, dos incompetentes. Só vocês sabem as dificuldades que foi assumir um cartório
numa cidade do interior, onde a dona lá do cartório era filha do antigo escrivão, sobrinha do juiz, na própria Justiça Federal, no Tribunal do Trabalho, com todas as pressões econômicas que nós sabemos. E é por isso que o servidor, ele fica numa posição de subserviência em relação ao trabalho, e ele se esquece de uma coisa: ele é um concursado, assim como seu chefe imediato, que é o magistrado. O magistrado é simplesmente um concursado, um cidadão que fez um concurso para ser magistrado. O magistrado é um servidor público. Se ele ocupa um cargo que tem uma responsabilidade, agora principalmente, de chefiar as equipes, de coordenar, que seria, quando o CNJ lançou essa questão, o juiz, que eles conseguiram mudar, e sobrecarregaram quem? O gerente de secretaria. Porque o antigo escrivão ganhou uma porcentagem a mais aí, para se virou esse cargo gerente de secretaria, mas teve uma responsabilidade muito grande, que é administrar uma equipe desmotivada, trabalhando em uma instituição que não tem nenhuma valorização do trabalhador. Então, quando a gente fala de assédio moral, nós estamos falando também de precarização das condições de trabalho. E essa precarização das condições de trabalho, como não ter uma internet acessível, como não ter um programa de computador, com sistema operacional de computador que não falhe, como você poder viver um teletrabalho com saúde e não esse teletrabalho que, como o Cacau falou, as empresas descobriram o mapa da mina. Nossa, eu vi lá, Cacau, no início, no primeiro ano da pandemia, os tribunais já tinham economizado 3 a 4 bilhões só com água, luz e algumas outras coisinhas simples, né, como cafezinho, equipamento de limpeza. E aí eu me pergunto, por que então que o tribunal, que de imediato pôs o teletrabalho, impôs a todo mundo montar um consultório, um escritório em casa, comprar equipamentos, segurança e tudo, por que quando foi necessário podia 100% das pessoas trabalharem em home office, sem perguntar se elas queriam, se elas podiam, se elas teriam capacidade para isso? E como que, de repente, agora só se quer 30% do pessoal em teletrabalho, e esse teletrabalho é ainda parcial. Então, o que nós estamos vendo? Os sindicatos, todos os sindicatos de servidor do Judiciário do Brasil, na minha opinião, vou falar isso na presença dos diretores, eles estão cometendo um grande erro de aceitar as demandas dos trabalhadores sobre a questão do teletrabalho de qualquer jeito, porque antes nós temos que regulamentar no Judiciário a questão do teletrabalho. Por quê? Porque nós vamos falar do assédio moral, mas o teletrabalho é um dos motivos de grande sofrimento que as pessoas estão enfrentando. Você tem aí o... Eu vou falando aqui, tem outras... Aqui, como é que sobe? Ah, tá. Ah, maravilha. Bom, vamos lá, então. Então, na questão do teletrabalho, qual que é o grande problema que a gente viu na pandemia? Nós temos que entender que existe uma questão chamada Judiciário 4.0, que está articulada com a quarta Revolução Industrial. A quarta Revolução Industrial é a revolução das máquinas de interação. Por exemplo, foi falado aqui, os telefones celular, você interage com todo mundo. E até 2019, início de 2020, todo mundo usava a rede social, né? As pessoas sérias gostam de postar, tomando umas, com gravata na cabeça, fazendo palhaçada, né? Como toda pessoa tem o direito quando sai do trabalho.
Mas, infelizmente, esse novo mundo do trabalho, a gente está sendo vigiado 24 horas por dia. Tem pessoas que sofrem assédio moral a partir de pessoas que vasculham as redes sociais para achar a mínima falha no caráter ou um fato do passado totalmente descontextualizado para agredir a honra e a dignidade dessa pessoa. Que o assédio moral, gente, é sempre bom repetir, é uma série de comportamentos, de perseguição, de humilhação, né, que vão afetando a saúde da pessoa pela impotência dela de reagir. Então, o assédio moral é um dever do sindicato combater, porque eu sigo a linha da professora doutora Margarida Barreto, que infelizmente morreu ano passado, mas eu tenho dentro de mim que eu vou continuar o trabalho dela, porque Margarida foi a primeira pessoa que trouxe o debate do assédio moral da academia para os sindicatos. Margarida, eu, Eluane, sempre entendemos que o combate ao assédio moral tem que ser feito através de uma organização sindical forte. O Citraeng, ele é forte, não é porque tem 6.800 filiados, ele é forte porque ele tem um departamento jurídico que faz muita coisa em prol do trabalhador, não só nos ganhos, que foi falado aqui, mas na defesa, nos processos administrativos, nas questões que envolvem assédio moral. E o sindicato tem esse dever, porque hoje em dia, se nós pegarmos, tanto no INSS quanto no judiciário, o aumento de número de transtornos mentais. Por quê? Porque isso se deve a essa nova organização do trabalho, chamada Judiciário 4.0. Para quem, vou só dar uma lembrança, o que significa uma revolução industrial? Ela significa uma quebra de um paradigma. Ela significa um processo revolucionário de mudança tecnológica. Se nós pegarmos Adam Smith, um dos grandes artífices do capitalismo, né, no século XVIII, ele já falava que o objetivo do capitalismo é o lucro, a produtividade e a produtividade e o lucro associado à tecnologia. Então, a primeira revolução industrial foi das máquinas a vapor. Quando vieram os teares a vapor, que faziam em horas o que as tecelãs demoravam meses para fazer. Quando vieram as grandes máquinas locomotivas, navios a vapor, isso foi uma revolução, acabou com os barcos à vela. A segunda revolução industrial foi a eletricidade. Para mim, a eletricidade, né, é onde nós decolamos. É até bobagem falar isso, mas a eletricidade pôs a nossa mente na velocidade da luz. E principalmente para o capitalismo, né? Porque agora ele pode explorar os trabalhadores 24 horas por dia. Tem eletricidade, tem turno noturno, né? E se antes a gente tinha crítica ao capitalismo industrial como massacrante, explorador dos trabalhadores, esse capitalismo industrial, ele ainda gerava renda para que as empresas investissem nas próprias empresas. E hoje a gente vive o pior capitalismo do mundo, que é o capitalismo financeiro. Não se produz, é mais negócio deixar dinheiro rendendo, ou então fazendo pirâmides, ou então, igual jogador de futebol, perdendo 8 milhões, 10 milhões em Bitcoin. Então a gente vive um mundo em que o dinheiro ele está sempre mudando de dono, o dinheiro não desaparece. E esse mundo competitivo, esse mundo onde cada um por si, né, esse mundo individualista, tem seus reflexos não só na nossa subjetividade, né, que a nossa subjetividade são nossos sonhos, nossas esperanças, nossos desejos, e também no mundo do trabalho. Então eu quero tentar articular, porque o tema da palestra são os desafios, né, que nós vamos enfrentar. Primeiro,
reafirmando que saúde do trabalhador não é arrumar convênio médico. Saúde do trabalhador é um projeto político. A saúde do trabalhador começou com o movimento operário italiano na década de 60, e o grande fato da saúde do trabalhador é que nós queremos saber de quem faz o trabalho, ou seja, vocês, trabalhadores, o que pode ser feito para melhorar aquela dinâmica de trabalho. Porque todos vocês sabem que vocês recebem as ordens, as portarias, cumpra-se, não tem debate, contrata-se muitas vezes auditores externos, pagando fortuna, para eles aplicarem o método empresarial de produtividade no serviço público. Então, veja bem quantos problemas que eu já estou lançando aqui. O assédio moral, que deve ser combatido, preservando a vítima. Tanto é que vocês só veem notícias sobre assédio moral quando a gente publica um artigo, quando a gente está fazendo uma cobrança dos tribunais, para que a pessoa entenda que quem está sofrendo assédio moral está destruído emocionalmente, ele não confia em ninguém. E geralmente essa pessoa que sofre assédio moral procura um amigo, o amigo procura um diretor de sindicato, que indica, e a gente faz esse trabalho silencioso. Vocês podem encontrar com a direção do sindicato, pode contar comigo, porque são muitos os desafios. Voltando à pandemia, para a gente entrar na questão do teletrabalho. Estou tentando passar aqui, isso aí tá bom. Bom, eu acho que na pandemia, né, ela estava falando da Revolução Industrial. Então, a primeira, as máquinas a vapor, a segunda, a eletricidade, terceira, a energia atômica, e a quarta, a revolução das máquinas informacionais. Tudo isso é tecnologia, gente. Para a gente ter um smartphone pequeno igual esse, é nanotecnologia. Para a gente ter esse acesso à internet, igual todos têm, tem que ter satélites, lançamentos espaciais, um investimento tecnológico que foi possível porque nada melhor para o comércio do que a internet, né? Então, a pandemia não adianta, porque parece que hoje todo mundo quer esquecer que teve pandemia. A pandemia é uma ruptura em nossas vidas. A pandemia é uma ruptura no mundo do trabalho, do qual o capitalismo, como sempre, se aproveitou para se apoderar ainda mais do coração e das mentes do trabalhador. Porque agora vocês têm que produzir mais, têm que fazer mais rápido, têm que aprender PJE, PROC. Fora do horário de trabalho, viu, Carlos? E sem errar, viu, Davi? Amanhã você vem com o PJE. E eu fico pensando assim, tudo na vida, gente, a gente faz, a gente aprende, e depois de uma certa idade, aquilo vira automático. Quem trabalhou 20 anos, 30 anos com processo físico, vai ter uma dificuldade enorme no processo eletrônico. Não é simplesmente a passagem de um papel para o computador. É um processo cognitivo totalmente diferente. O que é processo cognitivo? Processo cognitivo é o que envolve o pensamento, as emoções, a memória, a capacidade de aprender novos conhecimentos e usá-los na hora certa. Então, de repente, eu estou trabalhando lá com processo físico há 20 anos, eu tenho uma semana para aprender o processo eletrônico. Aí que você fala, Arthur, isso é injusto? Infelizmente, no serviço público está acontecendo o que aconteceu na iniciativa privada, né? Desde o final do século XX, né? É realmente uma precarização, uma terceirização, né? Volta e meia eles querem implementar a terceirização no serviço público, né? A própria questão dos digitadores de audiências, né? Porque ninguém aguenta juiz, né? E a culpa é do servidor, que é humilhado, que aguenta aquelas audiências todas, que eu já ouvi de história de audiência, é surreal. Não parece que nós estamos num judiciário, não parece coisa de magistrado, que são aquelas pessoas que têm o poder de julgar e decidir sobre a vida das pessoas. Então, o tratamento que a gente vê que os magistrados fazem com servidores, e o próprio tratamento entre colegas
nessa busca por cargos e funções, falta solidariedade. Falta solidariedade. E o que acontece que nós temos que refletir sobre a pandemia? Gente, nós tivemos na pandemia o negacionismo, nós tivemos campanhas contra a vacina, nós tivemos um presidente do país que tem uma autoridade sobre milhões de pessoas negando a vacinação. Nós tivemos o absurdo de 4.000 mortes por dia. Não tem uma guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, que teve esse tanto de morte. Por dia. E vocês acham isso normal? Parece que as pessoas esqueceram isso. Porque 50 milhões de pessoas ainda votaram nos negacionistas, nas pessoas que queriam dar um golpe militar. Nós tivemos à beira de um golpe militar aqui. Nós tivemos, assim, a um ponto de voltar para a ditadura militar, e quem viveu ditadura sabe muito bem o que é. Nós temos toda uma juventude alienada pelos pastores evangélicos midiáticos, entendeu? Os sindicatos, eles não conseguem acessar a juventude, as pessoas mais novas. Por quê? Porque nós temos que trabalhar a linguagem atual, que é a linguagem da internet. E por que isso é importante para nós? Porque o capitalismo se apoderou disso muito bem. Os grandes empresários, seguindo a orientação de Steve Bannon, que foi o articulista do Trump, basta ver na internet, Cambridge Analytica, é um filme que fala como esse processo das fake news foram testados em vários países da África, da América Central, chegou lá nos Estados Unidos, e aqui foi um claro exemplo do poder das fake news, do negacionismo e do poder econômico, porque quem está por trás disso são os grandes empresários, os pastores evangélicos, midiáticos associados a essas pessoas. Ando de ônibus em Belo Horizonte, cansei de ouvir no ônibus, na época da eleição, que o Haddad ia dar uma mamadeira de pênis para todos os meninos mamar, e que na escola iam ensinar que todo mundo tinha que ser homossexual. Bom, as pessoas, quando repetem isso, fazem com que aquele lema do Goebbels, o partido nazista, seja verdade. Uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Bom, nem com foto espacial, nem com satélite, nem com tudo isso mostrando que a Terra é redonda, os gregos, 500, 600 anos antes de Cristo, já calculavam o tamanho da Terra, a curvatura da Lua. Como é que as pessoas podem acreditar que a Terra é redonda? Que vacina tem um chip que vai alugar sua mente? Que a vacina vai matar, quando na realidade a vacina salva vidas? O governo federal poderia ter comprado essa vacina 3, 4 meses antes. É um governo genocida. E tem 50 milhões de pessoas que acham isso certo. Então cabe a nós dizer que isso é errado. Porque enquanto tiver sindicato, enquanto tiver diretoria, enquanto tiver categoria, nós vamos estar enfrentando. Porque nós não temos outra opção, gente. Todo mundo está vendo aqui, vão olhar um pouco mais de cima. A culpa disso é o projeto neoliberal que virou hegemônico com o fim da União Soviética, em 1985, com a queda do Muro de Berlim, e aí, com essa nova organização do trabalho, que surge o assédio moral. Então, nós temos uma nova organização do trabalho, que foi trabalhada há 10, 20 anos na iniciativa privada, e que em 2002 chega no CNJ com essa política chamada Judiciário 4.0, que é a modernização e a celeridade. O CNJ não quer saber como é que está o número de funcionários, não quer saber quantas pessoas estão aposentando, não quer saber se está tendo um aumento de serviço, não quer saber há quantos anos não tem concurso. Parece que esqueceu que tem uma emenda complementar 95,
que proíbe gastos no serviço público durante 20 anos. Eu nunca vi um negócio desse. Não, eu já vi. Isso faz parte do projeto neoliberal. Basta você ler os artigos do Milton Friedman, da Escola de Chicago, que influenciou esse ministrinho que estava lá. Como é que chama mesmo aquele ministro do coisa? O Guedes. O Guedes é um meninote da Escola de Chicago. A Escola de Chicago é isso. Trabalhador é peão, é escravo. Quem produz a riqueza são as indústrias. É o direito do patrão, é o direito do empresário. E no serviço público é o poder do magistrado. Vamos analisar uma questão. Primeiro, o que acontece no Judiciário 4.0? A passagem do papel para o computador. Como eu falei, isso é uma mudança tecnológica. Se tem um pessoal mais novo entrando que domina computador, os mais velhos dominam como se fazer o trabalho. Então teria que ter uma interação. As pessoas mais velhas de tribunais não deveriam ser obrigadas a aprender um processo eletrônico. Elas deveriam sim se transformar em formadores das pessoas mais novas, porque, por exemplo, no Tribunal de Justiça Estadual, o Sejusmig conseguiu aprovar, conseguiu assim, que fossem contratados 1.400 pessoas que foram acoradas em concurso há 5, 6 anos atrás, enquanto o tribunal estava pensando em fazer um recrutamento amplo. Então, se o sindicato não defender a categoria, não defender o concurso público, porque o concurso público é necessário para que o servidor público entenda que ele tem que servir ao cidadão e não ao seu chefe. E é por isso que eles adoram os estagiários que fazem tudo, que mudam a sentença, que não discutem, que concordam. Por quê? Porque aquele estagiário sabe que se não agradar o chefe, que é o magistrado, vai ser mandado embora. Aí incentiva-se também a questão da competição através dos selos. Selo ouro, selo diamante, meta isso, meta aquilo. Bom, ganha um selo diamante. Quem que é beneficiado? Só o juiz. Só o juiz aí, o magistrado, que se é substituto vira titular, se é titular está na comarca ruim, vai para uma maior. É como se um time de futebol fosse campeão e só o técnico fosse homenageado. Então, o CNJ cobra do magistrado, e o magistrado cobra da equipe, e muitas vezes esquece das condições de trabalho, né? Essas condições de trabalho que eles têm, será que o número de pessoas é suficiente? E veja bem como é que assim, o tribunal, ele por um lado quer a celeridade judicial e por outro lado ele não vê a sua própria organização do trabalho. Vejam bem, com o processo eletrônico, os processos podem entrar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, como é que o servidor vai dar conta? Tem uma discussão, né? Eu até conversei com o Davi um tempo atrás, o Davi é contra, que isso aí tem que ser bem explicado, mas do jeito que está, o tribunal vai ter sim que fazer um investimento em inteligência artificial na questão mínima, que é a separação dos processos que entram, porque os escritórios de advocacia, os bancos, eles já têm robôs de inteligência artificial que vão pondo os processos assim, por vara, por cidades e tudo mais, por estados. E nós, assim, entre aspas, do movimento sindical da esquerda, paramos no tempo, porque não tem jeito, nós temos que lutar contra o capitalismo com as armas dele. Não quero que a inteligência artificial tire servidor, mas servidor nunca vai dar conta de fazer uma série de ações mínimas que um programa de inteligência artificial faria. Bom, isso é uma opinião minha, que tem que ser debatida e tudo. Porque nós temos agora o ChatGPT, inclusive assim, já tem sites na internet que você paga R$1, R$5, ele já faz a sentença para você. A própria categoria de advogados aí também não está percebendo que nós estamos vivendo um mundo de desregulamentação das profissões.
Nós já tivemos isso em 2002, quando então o presidente do Supremo, do CNJ, ministro do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, acabou com o diploma de jornalista sob a alegação que todo mundo pode ser jornalista, mas na realidade atendendo à demanda das empresas. Eu acho que para ser jornalista, a pessoa tem que ter uma formação, tem que ter uma capacitação, tem que ter uma ética, tem que saber o que é notícia, tem que saber o que é artigo, sabe? E muitas vezes, assim, hoje em dia todo mundo é jornalista, todo mundo é editor de site. Então a informação, que eu acho que é a base dessa nossa sociedade, ela está sendo perdida pelos sindicatos. Porque se a gente está aqui para fazer uma análise, né, da atual conjuntura, envolvendo a saúde do trabalhador, isso tudo vai ter um reflexo imediato, porque, objetivamente, o que nós temos é um aumento da carga de trabalho, ou seja, um aumento do número de processos e um aumento da intensidade, da velocidade desse trabalho. Então, por mais que a pessoa faça, nunca vai estar suficiente, porque o magistrado ele está envolvido lá na metas, ele quer produzir, ele quer mostrar, e realmente nós estamos vendo um sofrimento e adoecimento. Por outro lado, nós temos situações também de gerente de secretaria, 30 anos, e nunca ligaram um computador, porque tem sempre um assistente que fazia as coisas para ele e tudo. Chega um juiz querendo trabalhar com a questão da produtividade, essa pessoa não se atualizou. Então, gente, a atualização na questão de informática não é nem uma necessidade, é uma obrigação que nós temos aí. É difícil? É, mas é necessário. Eu trabalhava na iniciativa privada, nem trabalhava com fita de vídeo na época. Chegou lá, a direção da empresa pôs o computador lá, instalou tudo em computador. Só falou assim, vocês têm uma semana para aprender. Quem não aprender está demitido. Então, no serviço público, vocês ainda têm essa vantagem, né, da estabilidade. E isso é outra questão que o sindicato tem que estar muito atento, porque se fala muito em exoneração por conta da produtividade. Não tem coisa mais fácil de manipular que produtividade. Vou dar um exemplo. Uma ação do Uber contra os taxistas contra o Uber lá em Belo Horizonte, há uns 5, 6 anos atrás. Poxa, o servidor teve que cadastrar 7.500 taxistas. Quanto tempo que ele demorou? 10 dias, 15 dias? Não sei. Enfim, vamos pôr aí 15 dias. Aí em 15 dias ele tem um processo, enquanto que um outro, que é amigo do chefe, que só pega petição, coisa simples e tudo, tem lá 200 processos. Ué, isso é justo? Então o que mais trabalhou, que fez a coisa mais certa, ele é improdutivo? E o que faz as coisas mais simples é produtivo? Isso é igual o VAR. O que adianta ter tecnologia se é o ser humano que pode manipular aquela tecnologia? Então, quando eu falo disso tudo, o meu maior preocupação é justamente com essa nova organização do trabalho, que foi agravada pela pandemia. Por quê? Porque o teletrabalho, gente, se a gente pegar a resolução original, acho que é 322, se eu não me engano, do CNJ, é bem claro. A partir do momento que você faz teletrabalho, ou seja, trabalho à distância, usando as tecnologias, porque, veja bem, teletrabalho é diferente de home office. Uma costureira faz home office, ela trabalha em casa, mas ela não tem o computador com programa do judiciário, por exemplo, ela não tem as senhas, não tem todos aqueles programas que vocês têm que usar. Por exemplo, o criminal aumentou o trabalho, porque além de vocês fazerem o trabalho para o próprio tribunal, tem um outro sistema que é do CNJ, outro sistema do STF, ou seja, enquanto no seu Facebook, no Instagram, você tem tudo automático, no tribunal, esse judiciário 4.0, parece uma carroça, né? Porque você tem que fazer uma coisa aqui, repetir a mesma coisa em outro programa e repetir a mesma coisa em outro programa. E não pode nem fazer isso no Windows, no recorte e cola. Então, o processo tecnológico, em vez de acelerar a produtividade, está atrasando e o trabalhador que é responsável. Cidades do interior, que a internet é uma porcaria, que o sistema cai.
E a gente viu que o teletrabalho, gente, é por produção. O que aconteceu na pandemia e continua até hoje? Na pandemia, misturou jornada com produção. É chefe mandando WhatsApp meia-noite, juiz querendo resultado de sentença 5 horas da manhã, você não sabe se responde, se não responde. É isso, gente, que gera o sofrimento mental e emocional. Essa dúvida, o que eu faço agora? Não estou aguentando mais, não suporto, mas eu tenho que aguentar. Então, todas essas condições de trabalho precárias, essa mistura da jornada com a produtividade. E o pior, poxa, foi muito fácil aí para os tribunais, porque o que eles fizeram? Eles pegaram como se diz, eles pegaram a questão do teletrabalho e implementaram uma coisa que não existia, né? Que é o teletrabalho por jornada e produção. E agora eles querem fazer esse negócio de teletrabalho híbrido, que é a demanda dos servidores, né? Eu entendo, o sindicato tem que seguir a demanda dos servidores, mas o meu trabalho aqui é de exercer a crítica, né? Então a gente exerce a crítica porque eu entendo a demanda dos servidores, que depois que você trabalha em casa, não tem que aguentar um chefe chato, um colega resmungão, uma colega tagarela, aquele ambiente opressor. Então, quando você consegue ter uma casa, que você tem um escritório, que sua família te respeita, que você pode fazer um teletrabalho, deve ser bom. Agora, do jeito que está sendo feito agora, desse jeito, misturando jornada com produtividade, e as pessoas querem teletrabalho, mas para trabalhar só em jornada. Ô, gente, isso não existe. Então, essa pandemia causou uma confusão tão grande que as pessoas falam, ué, mas na pandemia podia. Pois é, mas agora não pode. Outra questão, por que o CNJ quer que só fique 30% em trabalho? Tá, vamos ver o lado do cidadão. Cidadão que não tem internet, cidadão mais pobre, essas questões todas. Mas para o juiz está cômodo. Quem mais gostou desse negócio de teletrabalho foram os magistrados, entendeu? A não ser aqueles psicopatas que mesmo a cidade estando na onda roxa, na onda vermelha, obrigavam as pessoas a ir trabalhar. Olha como o sofrimento mental é. Eu estou em plena Covid, morrendo 4.000 pessoas por dia, eu vou ter que ir no trabalho porque o juiz mandou, descumprindo ordens do próprio tribunal. A que ponto chega o poder dessa pessoa? O poder de uma pessoa só é grande quando a gente empodera ela. Porque se as pessoas tivessem procurado o sindicato, o Davi é testemunha, nós fizemos parte da comissão, Elimara também, da comissão sobre discutir as condições de teletrabalho, da volta do teletrabalho, dos direitos do teletrabalhador. Se tem uma tese que eu defendo, é o direito à desconexão. A Volkswagen, e eu me miro isso no movimento sindical alemão, a Volkswagen, o sindicato da Volkswagen, dos trabalhadores na Alemanha, na convenção coletiva, ela tem uma cláusula que não pode ser enviado nenhum e-mail, WhatsApp ou qualquer meio de comunicação para o trabalhador depois de 19 horas. E só durante a jornada de trabalho. Isso assim, eu acho que é respeitar o trabalhador. Outra questão do teletrabalho também, a incerteza. Por quê? Tudo no judiciário depende da chefia. Qual que é o critério dessa chefia para teletrabalho? Hein? Não tem nenhum. É o chefe que escolhe, é ele que decide. E o pior, se você não trabalhar igual estou querendo, eu vou tirar o seu teletrabalho e passar para o Davi. Pressões, chantagem. Aí ele está no teletrabalho, já está trabalhando 10 horas por dia, começa a trabalhar sábado, domingo, começa a ter problemas com família, essas questões todas. Então nós estamos vendo aqui que o teletrabalho vai ser a grande luta sindical pelos direitos do teletrabalhador, pelo direito à desconexão, e eu vou falar aqui para vocês, maior roubada que os trabalhadores do judiciário estão entrando em aceitar o teletrabalho parcial, porque a luta tinha que ser pelo teletrabalho integral. O conceito de teletrabalho, gente, é simples. Eu vou executar um trabalho longe da sede administrativa.
Eu posso estar fora do Brasil, eu posso estar no Amazonas, eu vou fazer esse trabalho. Agora, que raio de teletrabalho é esse que eu trabalho 2, 3 dias em casa e tem que vir 2 dias por semana no tribunal? E está todo mundo achando isso ótimo, né? Porque trabalhar presencialmente é tão ruim que é melhor o teletrabalho do que nada. Aí já é o erro. Como a categoria está pedindo, você acha que os diretores, o pessoal da organização de trabalho dos tribunais não está vendo isso? Beleza, vamos lá, vamos fazer o teletrabalho aí parcial, ótimo para eles. E aí os critérios? Numa semana eu estou de teletrabalho, na outra eu não estou, aí numa semana eu estou terça, na outra eu estou quarta. Então nós estamos com essa série de desafios. Mas eu acho que o maior deles ainda continua sendo o assédio moral, sabe, gente? Então, metas de produtividade, nós falamos, sabe? Eu realmente não entendi esse PowerPoint aqui, não, mas vou pôr só no finalzinho aqui. Acho que o assédio moral, gente, esse conceito da doutora Margarida Barreto e do professor Eluane, né? Eu vou terminar aqui minha palestra, que eu quero ouvir as perguntas de vocês, eu quero aprender com vocês, né? Veja bem, Arthur, como é que eu identifico um assédio moral? Vamos pegar esse conceito, que é inclusive usado na resolução 351, porque o CNJ, com uma mão, ele exige metas de produtividade, adoece todo mundo, com outra mão, ele cria uma comissão de combate ao assédio moral, com um conceito até bem parecido com ele, mas uma comissão que o presidente da comissão é nomeado pelo presidente do tribunal, só tem chefe nessa comissão. Então a gente até fala, é uma comissão dos assediadores para o tribunal falar que não tem assédio moral. O Citraeng tem feito um trabalho muito intensivo com essa nova gestão, né? Vamos deixar bem claro. E nós já mandamos ofício para os tribunais, querendo saber como é que é essa dinâmica dessas comissões. O TRE marcou, ficou com medo, afinou, desmarcou 1 hora antes da reunião. A maior falta de respeito que eu já vi com diretores que vieram de Nanuque, do sul de Minas. Sabe por quê, gente? Diretor de sindicato tem que entender que o poder dele é tão grande quanto um de magistrado, porque ele representa uma categoria. O juiz não representa nada, o juiz representa o poder formal. Quem representa a categoria são vocês que estão aqui num sábado, vocês da diretoria abrindo mão da família, porque nós temos que lutar contra o autoritarismo, contra o capitalismo, contra a precarização, contra a pobreza extrema. Um país igual ao Brasil, que nós estamos vendo gente morando na rua, pegando comida do lixo, de novo. Então, o sindicato ele tem um papel político, social muito grande. E as pessoas falam, Arthur, eu não entendo esse negócio de assédio moral. Então tá, vamos lá. Assédio moral é uma conduta abusiva, pronto. Poxa, se eu sou um servidor, tenho um curso de direito, já fiz uma pós-graduação, venho trabalhar com magistrado, eu vou admitir que aquela pessoa me trate aos gritos? Eu vou admitir que aquela pessoa me chame de burra? Todos nós admitimos, porque nós não temos como enfrentar o poder. Quem tem que enfrentar o poder é um outro poder. E esse poder chama-se sindicato. E o sindicato só pode agir através das denúncias. Concluindo, assédio moral é uma conduta abusiva, gente, intencional, frequente e repetida, que ocorre no meio ambiente laboral, cuja causalidade se relaciona com as formas de organizar o trabalho e a cultura organizacional. Veja bem, a nova organização do trabalho é a cultura organizacional que visa humilhar, desqualificar o indivíduo ou grupo, degradando as suas condições de trabalho, atingindo a sua dignidade e colocando em risco a sua integridade pessoal e profissional. Aí vocês vão falar, mas Arthur, como é que isso acontece? É o poder da palavra, gente. O poder da palavra. Veja bem, se eu chego para você e falo, nossa, você fez um trabalho excelente, hein, Kleber? Pô, não é bom? Falou, Limara, você está com a roupa bonita hoje, tá mais. Então a palavra tem esse poder. Da mesma forma que uma palavra, ô Carlos Wagner, você é o pior chefe de secretaria, você não presta, você é incompetente. Como é que o cara vai para cá? Se ele reage, se ele vai falar qualquer coisa, é desacato, sindicância e processo administrativo.
Então, uma estrutura feita para oprimir as pessoas, para assediar as pessoas. E se vocês deixarem o assédio moral, a opressão e o autoritarismo dominar vocês, como é que vocês vão enfrentar o teletrabalho, o judiciário 4.0, os juízes psicopatas, os colegas também individualistas? Então, mais uma vez, toda vitória que nós tivemos aqui no Citraen, que se deve à união, à solidariedade dos trabalhadores, à inteligência da diretoria, à argumentação técnica do jurídico e da saúde do trabalhador, que as grandes vitórias só são conseguidas no coletivo. Muito obrigado. Observe que tivemos somente palestras fantásticas aqui hoje, né? A conjuntura, começando pelo Cacau, depois passamos lá pela parte de previdência social, que foi muito fantástica, depois tivemos aquelas retirando as dúvidas sobre a parte do direito, e agora essa da assédio moral, essa é ímpar, gente, porque isso é muito importante. Saúde no ambiente de trabalho, isso não é brincadeira, isso é coisa muito importante. Então estamos aí abertos para as perguntas, tá? E vamos, o meu xará, né? Vocês querem colocar o crachá? Ou senão pode levar o microfone, né? Esse aqui está funcionando? Alô? Não, acho que não. Ah, tá. Vamos colocar 3 perguntas então aí. Doutor Lobato, excelente, como sempre, né? Agora, o Cacau até falou mais cedo, né, Cacau? O assédio institucional, estrutural institucional, é porque nós estamos vivenciando um caso semelhante, que é até do conhecimento também do Davi, né, na Justiça do Trabalho, porque houve uma representação aí no Ministério Público de assédio institucional contra os oficiais de Justiça do Trabalho, na Justiça do Trabalho. Eu queria que o senhor falasse depois, expusesse um pouco a respeito disso. Existe, inclusive, com relação ao trabalho, os oficiais de justiça, lá da Justiça do Trabalho de Divinópolis, porque os oficiais, em sua maioria, eles estão considerando que estão sendo assediados pela administração. É o seguinte, eles diminuíram o número de oficiais, destituíram os ad-hocs, não colocaram mais, e acham que o oficial vai dar conta de trabalhar com aquele número para baixo, entendeu? De oficiais que ficaram. E, inclusive, transformaram a JAJ em AJ assistente de juiz, né, as 20 vagas de oficiais, e que não colocaram outras. Então, nós estamos sendo assim pressionados pela administração do TRT. E existe uma representação de um colega concursado no MPT a esse respeito. Depois eu gostaria que o senhor falasse. Se você precisar de mais... É uma representação de assédio moral. Contra o TRT. Assédio institucional. Teve uma denúncia. Uhum. Não. Desculpa. Não é dos oficiais do TIT. Não, de um concursado. É um concursado, tá? Ele não é do quadro do TIT, que por conta da mudança de critérios que o TIT está definindo, né? Ele está recalculando o número de oficiais por jurisdição, ele extinguiu os ad-hoc, então trazendo uma sobrecarga ainda maior para os oficiais, né? Muitos locais, aqui em Divinópolis, por exemplo, tem um só oficial. Não, aqui não sei. Em Formiga, que eu estou me lembrando que eu tive esses dias, que só tem um oficial de justiça. E aí, se isso caracterizaria um assédio moral institucional, como foi colocado pelo colega
na denúncia ao MPT. O colega é concursado. Inclusive, o tribunal usa quantitativos diferentes, a fórmula da resolução 219, diferente para os oficiais de justiça. Enquanto para os outros servidores, eles pegam uma fórmula beneficiada, diminuindo, né, a fórmula para o oficial de justiça, ela é mais prejudicial. Então, é isso que eu queria saber, se realmente isso geraria o assédio institucional, qual a posição que o senhor colocaria para nós e o que o sindicato deveria fazer? A gente ia fazer um bloco de 3, mas essa aí é bem complexa. Bom, a gente cai aqui num problema muito sério, que é a questão de conceitualização. O que acontece? Alô? Veja bem, todo assédio, gente, é institucional, porque ele acontece na instituição, entende? Então, essa questão de assédio institucional é uma questão bem polêmica, que a academia, a maioria da academia, né, dos intelectuais, eles são a favor do poder. Então, a Margarida Barreto, Mary França Irigoyen, Roberta Eluane, poxa, Erval Pena, tantos que lutaram contra essa corrente, tantos que mostraram que o assédio moral está ligado à organização do trabalho, está ligado ao neoliberalismo, não é um conflito interpessoal. Em 2018 ou 2019, eu até aqui em Divinópolis, num evento aí que teve, eu assisti uma palestra de uma pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, que ela fala que assédio moral não existe, que é conflito interpessoal. Então, quando se fala em assédio institucional, já está tendo um erro, porque eu entendo que você falou, Elimar, é um assédio contra um coletivo de trabalhadores, né? E agora está muito em moda esse negócio de assédio institucional, porque aí é ótimo, lava a mão de todos os assediadores. Nós vamos fazer igual a Hannah Arendt falou no julgamento do Eichmann em Jerusalém, né? Que o Eichmann era o gerente lá do campo de Auschwitz, e a meta dele era aumentar a produtividade. Só que qual era a produtividade do campo de Auschwitz? Cada vez matar mais judeus. E essas pessoas moravam com as famílias, no lado ali no campo. Ou seja, e ele falava, não, eu só cumpria a ordem, só cumpria a ordem, só cumpria a ordem. Então o assédio institucional, ele possibilita isso, a pessoa assediar e falar só cumpro ordem. Mas nesse caso é um assédio coletivo praticado pela instituição contra uma categoria, criando condições de precarização dos trabalhos que vai levar ao sofrimento e adoecimento. Porque, primeiro, se cortou todos os ADOCs, isso inclusive deu uma grandes discussões lá no sindicato, né? Se cortou todos eles e não nomeou mais ninguém, aí vai manter esse serviço. Estou acompanhando casos, não é só de oficial de justiça não, mas de comissariado da infância e juventude também. As pessoas estão assim, eram 4, aí fica um, o cara tem que fazer 500 fiscalizações por mês, isso é impossível. Então, esse modelo de trabalho, esse judiciário 4.0, essa questão das metas, nós temos que tomar muito cuidado, porque o que eles estão fazendo, Elimar, é um assédio coletivo, um assédio feito pela instituição, distorcendo algumas coisas dessa resolução 219 e agindo, entre aspas, dentro da lei. Eu te pergunto o seguinte, por que essa resolução 219 não tem eu falei com um economista, né, um dificultador do processo? Então, um processo mais complicado ia ter um valor lá, 2x ou 3x, de forma que a sua média de produtividade não fosse por números, por dígitos, mas pela dificuldade do processo, né? E eu acho que o sindicato, sabe, se a gente puder ter acesso depois, isso aí, se você puder mandar essa denúncia, isso é muito importante, cara. Isso é muito importante mesmo, sabe? Porque se nós não lutarmos contra essas questões da precarização, do teletrabalho, aceitar tudo, nós estamos realmente
deixando o capitalismo, o neoliberalismo, né, que José Saramago chamava de capitalismo ultraselvagem, dominar a gente. Vamos fundo, porque o que está acontecendo com vocês oficiais, para mim é simples. O objetivo, gente, do modelo neoliberal, o pessoal, não entendo. Poxa, é precarizar as universidades para dar acesso às universidades particulares. É precarizar o serviço público para justificar a terceirização. É adoecer os oficiais de justiça para nomear pessoas de interesse deles. Então, isso é um projeto lógico, não é um projeto assim de doideira. Tem tudo estruturado. Sofrimento, adoecimento e exclusão. Já que não pode mandar embora, vamos adoecer todo mundo. Por isso que a defesa da saúde tem que ser a nossa meta, tanto individual quanto no coletivo. Espero ter te ajudado. Demais, obrigada. E a gente volta a falar, então. Vamos. Carlos, né, que é a segunda pergunta. Carlinhos? É ele, né? Isso. Fazer um questionamento aqui, que a situação é bem mais complicada, às vezes, e ela não se apresenta. A questão dos oficiais de justiça, o CNJ mandou, o CSJT mandou. Aí eles pegam e fazem. Não vou discutir o mérito da questão se tem que nomear, e já que tem nomeação, por que tem ad hoc? Se você precisa da minha função, e eu tenho concurso e estou nomeado, por que vocês têm ad hoc então? Ad hoc é para o caso de precisar e não ter. Tem, eu estou aqui, eu quero ser nomeado. É mais ou menos o que levou a essa situação de acabar os ad hocs. Não estou discutindo esse mérito. O que o tribunal fez? Acaba com os ad hoc. Espera aí, acaba com os ad hoc, mas primeiro então nomeia. É aquela história do cara que tem uma transportadora, faz um contrato com a empresa para fazer carga, e alguém falou, nós precisamos de caminhão. Ah, é mesmo, né? Não temos caminhão, não, né? Manda vir os caminhões. Chegou, falou, cara, os caminhões que eles entregaram aí não passam nas pontes, não. Ah, é mesmo, agora vamos fazer as pontes. É mais ou menos isso, é uma desorganização. Sabe, eles não deram uma estrutura, não deram tempo, não deram passo a passo. Daqui para a semana que vem, todos os ad hocs estão cortados. Sim, mas e daí? Nós temos demanda, nós temos trabalho, nós temos serviço, nós temos o jurisdicionado. Falei da outra vez que a confusão lá do neoliberalismo começou que o serviço público dá prejuízo. Dá. Porque é serviço público, senão era iniciativa privada. O meu serviço é prestação jurisdicional ao jurisdicionado, à população. Tem que ser feito de uma maneira econômica, menos onerosa e rentável. Aí eles estão preocupados com o resultado e celeridade judicial? Não estão. Eles não estão, e eu sou prova disso. Eu sou servidor da Vara do Trabalho, que pelo segundo ano consecutivo foi considerada a vara mais eficiente do Brasil. Entre as 1.587 varas, a vara de Ubás foi amplamente divulgado. Quarta-feira o presidente do tribunal autorizou fechar a Vara do Trabalho de Ubás se todos os servidores fossem em homenagem. Tamanha a proporção que isso tomou, que não foi iniciativa do tribunal. Isso foi vindo da base, a Secretaria de Comunicação tem mérito nisso aí. Então nós vamos receber essa homenagem lá. Nós nunca fomos considerados. O Sejus 1 e 2 não sabe da existência do projeto de conciliação da Vara do Trabalho de Ubá, que é o carro-chefe dessa produtividade. Nós, com os mesmos parâmetros das demais varas, temos prazos infinitamente menor e produção muito maior, porque uma organização de trabalho e por uma questão particular que nunca foi considerada pela administração do tribunal, pelos setores do tribunal, pelo CSJT, pelo CNJ. Se eles quisessem celeridade processual, eles teriam ido lá ver o que acontece em Ubá. A única coisa que eles falam assim, é porque tem pouco serviço. Ah, porque não tem processo. É porque tem muito servidor. É sempre simplificando a coisa para não dar mérito, para não... É quase que um assédio. Não chega a ser um assédio, mas é assintoso o que eles fazem com a gente. Então eles não estão preocupados com isso, eles não querem isso. A questão é cumprir meta, bater meta, ter estatística, resolver, dar resultado. Semana da conciliação
processo de execução para nós é uma vergonha. 10 segundos. É uma vergonha, sabe? Porque nós não conseguimos bater meta. Porque nós não temos processo de execução para botar em pauta. A nossa faixa padrão para processo de execução é 1.300, seria o aceitável. Nós temos um pouquinho menos, nós temos 300. Aí na hora que tem que botar processo em pauta, nós não temos, porque o que nós temos está na segunda instância, está travado, e não tem resultado, porque nós não temos como fazer mais. Não tem jeito de eu tirar a água da minha piscina com o balde, porque ela está com a lâminazinha d'água. Quem está com a piscina cheia, tira o balde cheio. Ah, parabéns, você bateu meta. Não é porque você bateu meta, é porque você está fora do padrão. Não enxergam, não querem, é o que você falou. O raciocínio é simplista e é importado, e muitas vezes importado da iniciativa privada. E nós não somos iniciativa privada, nós somos serviço público, prestação de serviço, prestação jurisdicional. Não é uma pergunta, é um questionamento. Obrigado, colega, mas antes, corrige, por gentileza, eu acho que eu enganei seu nome. Paulo Roberto Varas de Bar. Obrigado, viu? Obrigado. De moto, hein? Mais alguém vai fazer alguma pergunta? Você? Quem? Ah, sim, o Kleber. Pega aí, por favor. Eu queria parabenizar primeiro, que raríssimas vezes na minha vida ouvi uma palestra tão interessante. Muito obrigado. E perguntar quanto à diretoria do sindicato, eu percebo nessas novas modalidades de trabalho esse empoderamento do chefe. A gente, talvez, Carlos já devem ter pensado nisso, em definir critérios mais objetivos para determinar quem vai para o teletrabalho, quem vai para o híbrido, porque a gente fica muito à mercê da chefia. A gente quer ir, tem vontade de ir, e o chefe não quer deixar, sem nenhuma justificativa objetiva, né? Não, você não vai. Então, assim, de repente trabalhar nisso, de tirar um pouco desse poder, dessa subjetividade de decisão, e traçar critérios mais objetivos para determinar quem fica em cada modalidade. E o primeiro de todos é o servidor querer se voluntariar para isso. Obrigado, Kleber. Mais alguém quer dirigir uma pergunta, mais uma pergunta ao Dr. Lobato? Davi, então. Eu acho que é importante a gente refletir, né, para pensar toda essa questão da tecnologia, inicialmente, que a gente não vive para trabalhar, né, e que o valor da gente como ser humano, ele não parte só do trabalho, ou do sacrifício que a gente faz como trabalhador. Se a gente pega o aumento da tecnologia para excluir mais pessoas do mercado de trabalho, e aí, né, eu considero, pegando a gente como trabalhador, tanto do serviço público como da iniciativa privada, o que a sociedade faz dentro da lógica econômica produtivista, fazer com que uma parte da humanidade, né, não seja necessária para a lógica econômica. Agora, se a gente pensa, por outro lado, né, diminuir as horas de trabalho. Se a gente defende, por exemplo, uma jornada de 6 horas. Está defendendo privilégio? Vocês são servidores públicos, estão querendo trabalhar menos? Sim, trabalhar menos. Por quê? Porque trabalhar menos porque a produtividade da tecnologia permite que, trabalhando menos, a gente possa produzir mais. E porque mais gente, porque todo mundo tem que estar abarcado no mercado de trabalho. Tanto no mercado de trabalho privado, como no mercado de trabalho público. Qual é o problema a gente defender um aumento do número de cargos, do número de nomeações, do número de cargos no serviço público? É também uma forma de garantir emprego para as pessoas, de dividir o trabalho necessário
tanto no serviço público como na iniciativa privada, entre todos. Por que eu tenho que trabalhar mais para o outro não poder trabalhar? Então, trabalhar menos não é só um interesse pessoal meu, é o interesse da sociedade. Me aposentar antes não é só interesse individual meu, é permitir com que o cara que é jovem, que abrir uma vaga para outra pessoa, né, poder ocupar o meu lugar. E a tecnologia permite isso? Ou a tecnologia não é para o ser humano? Não é para melhorar a qualidade de vida do ser humano? Ou a gente tem que ser refém de uma lógica de que o nosso valor vem pelo sacrifício que a gente faz no trabalho? Então, para a gente poder se valorizar, a gente tem que se sacrificar, trabalhar 10, 12 horas, né? Tudo que o chefe, porque aí a gente Não. O meu valor é poder ter momento de reflexão, ter momento de ócio, ter momento para namorar, ter momento para, né, estudar, ter momento para estar com a minha família. Esse é o meu valor, não é só do meu trabalho. Então, eu acho que todo esse debate, né, muito bem, só concluindo aqui, muito bem colocado, né, da questão da produção substituindo a jornada, e aí a gente fica refém da demanda de trabalho. Se entra mais, a gente tem que dar conta mais. E isso existe hoje no judiciário, tanto no presencial como no teletrabalho. Porque no presencial também a gente muitas vezes trabalha para além da jornada e tem que vir fazer mutirão e tal para colocar a vara em dia, etc. Então, esse é a grande questão. A gente trabalha para viver, a gente não vive para trabalhar. Obrigado, Davi. Mais alguma pergunta, gente? Podemos passar, então, aqui para o doutor Lobato para ele responder as questões. Eu acho que essa questão que a gente tem que ver quando se fala em assédio institucional, a palavra que todo mundo esqueceu, chama-se luta de classes. A classe dominante, representada pelos magistrados, pelas chefias, eles não têm interesse em beneficiar o trabalhador. A gente vê claramente quando se retira funções F2, F3, F4 até, né, do TRT, para fazer funções F5, F6, para servir os desembargadores, quando o próprio CNJ mostra que o gargalo está na primeira instância, é na entrada dos processos. Então, realmente, se a gente não entender que nós do sindicato estamos aqui para combater essa estrutura, não é nem para tentar aperfeiçoar, mas é com a força do coletivo, sabe? É com a força da diretoria. É isso aí, Davi. O Citraeng tem um papel social muito grande, entendeu? Essa sociedade nossa aí, nós temos que mostrar isso. Porque, veja bem, gente, por que o servidor, 6 horas já é muito para ele trabalhar? É porque vocês agora ficam com 2 computadores. Vamos pegar a maioria, tá? Que oficial de justiça e comissariado, né, no caso aí, TJ, são, né, funções minoritárias. A majoritária são funções dentro dos tribunais. Então, assim, dentro dos tribunais, assim, a gente vê todo esse conflito, né? A gente vê essa falta de união e a gente vê o seguinte: a pessoa que está lá dentro, com 2 computadores, ela tem que, de hora em hora, levantar, isso já está provado, olhar uma janela, for 2 minutos, 3 minutos, para a mente desafogar e para a vista não ficar cansada. Bom, qualquer um de vocês que se levantar do ambiente de trabalho para olhar a janela já vai tomar uma ferrada danada. Aí, o que acontece? Me fala alguém que fica mais de 3 horas em frente ao computador sem parar, se depois de 3 horas consegue trabalhar. Você está olhando a tela, não está conseguindo interpretar as letras, você não aguenta mais, assim, você está lendo o negócio, não está assimilando, por quê? Porque a sua mente está cansada. Da mesma forma, como é que descobriram a questão do Lerdort? Pegaram os bancários, né, os digitadores, os caras ficavam lá 6, 8 horas direto, né?
Aí, então, veio a lerdorte, doença ocupacional. E qual que é a grande preocupação? Porque os transtornos mentais estão sendo já uma das causas de maior afastamento, tanto no INSS quanto no serviço público. Por causa de quê? Esse mundo de violência, as sequelas de Covid, que tem uma coisa chamada Covid longa. Quem teve Covid não está curado, não. A Covid continua. Tem casos aí da Covid fazendo degeneração cerebral, mostrada por tomografia. Então, a Covid, essa balela que a Covid acabou, a Covid foi uma das coisas mais assim, impactantes que a gente teve e que o capitalismo se aproveitou, né? Porque não tinha Zoom, não tinha Meet, não tinha nada, da noite para o dia, pum, aparece tudo. E para concluir aqui, eu quero dizer o seguinte: sindicato é para lutar. Porque se não for para lutar, vocês me avisam que eu não vou perder mais meu tempo aqui não. Porque a nossa luta é contra o sistema, é contra o abuso de poder, é contra o autoritarismo, é contra o assédio moral, o assédio sexual, a discriminação, o racismo, né? E pelos direitos do teletrabalhador, porque agora só se fala em teletrabalho. E o Davi falou uma coisa muito séria: se eu vou trabalhar, eu tenho lá, você é meu chefe, você me dá uma pilha lá de coisa para fazer, ó, pega seus dígitos aí e vai fazendo, eu vou fazendo. Pô, das 6 horas, das 7 horas, quero nem saber, acabou, eu vou embora. E quando eu estou em teletrabalho, você é meu chefe, nós dois combinamos um plano de metas, mas isso é abstrato, gente. Como é que eu posso prometer para você que uma semana eu vou cumprir a meta lá, vamos supor, de fazer 10 processos? Estou dando só um exemplo. Eu não sei a dificuldade desse processo, aí às vezes em uma semana eu fiz 3 processos. O que vai acontecer? Vou ter que trabalhar sábado, domingo, de noite. Aí começa a brigar com a esposa, ou a esposa começa a brigar com o marido, tá os meninos doidos para brincar com o pai grita com o menino, a mulher grita com o pai que está gritando com o menino, aí começa uma confusão danada por causa de quê? De tribunal. Onde é que você estava com a cabeça quando você foi pegar esse teletrabalho? Ah, mas você achou que ia ser bom? Eu achei que ia ser bom, que a gente ia ficar com família. Todas as pessoas que estão há mais tempo de trabalho, sabe, entraram nessa roubada, aceitando tudo. O chefe falava assim, vamos supor que a média lá na secretaria seria 25 processos. Não, você vai fazer 40. O cara topa. Aí faz 40. Não, agora precisa de 50, porque o Cacau ali está de olho aí na sua vaga. Então, essa chantagem, cara. E o assédio moral online, para concluir, que esse é o único que a gente tem prova. O chefe manda mensagem agressiva, manda mensagem de áudio, não recusa comunicação. Então, eu falo, pessoal, guarda. O que a pessoa fala? Fica com tanta raiva que apaga. Então, o assédio online, gente, é mais um sistema aí do empoderamento das chefias, entendeu? Que a chefia, ela tem... Qual que é o grande problema que as chefias viram na pandemia? Elas são totalmente desnecessárias. Quem já sabe fazer o trabalho, é Elimar aí, que é oficial de justiça. Ela só tem que chegar lá, pegar os negócios e fazer. Ninguém tem que ensinar. Você que já trabalha há vários anos, você. Ninguém tem que te ensinar nada, não. O chefe trabalha também. Agora, o que o chefe quer? Ele quer passar serviço para os outros e ameaçar, se não fizer, vou tirar sua função, ficar lá no bem-bom lá e enchendo o saco todo mundo. Por que a maioria das pessoas quer teletrabalho? Porque não aguenta mais chefia. Não aguenta mais chefia que fica das costas. Tem coisa pior, gente, do que você está digitando aqui, imagina ele está trabalhando, eu ficar aqui nas costas dele, vendo? A tendência é você errar, você pressionar, entendeu? Isso é um absurdo, eu chamo isso aí de, sabe, mandonismo. É o poder da pessoa, porque assim, você está em casa, seu chefe ou sua chefe te liga, te dá uma bronca, você desliga o telefone, xinga e tudo. Agora, se você está no ambiente de trabalho, você tem que esperar até das 6 horas para sair de lá com aquele nó na garganta. E é por isso que tem os surtos psicóticos. A pessoa vai aguentando, explode. Para concluir, então, outro conceito que eu sou contra, esse tal de resiliência. Não, você tem que ter resiliência, você tem que enfrentar. Bom, resiliência é um conceito da física que é a capacidade de um objeto suportar o impacto de outro objeto. Vou dar um exemplo. Um vidro normal, ele é mais frágil do que um vidro blindado. Então, se eu jogar uma pedra num vidro normal, ele vai quebrar.
Se eu jogar uma pedra no vidro blindado, ele não vai quebrar. Então, os gênios aí, né, dos coaching, da psicologia organizacional, porque o nosso campo é saúde do trabalhador, que é oposição a esses caras que só pensam em média de produtividade. Aí... eu perdi. A resiliência, desculpe, gente, que eu também estou na Covid. Mas então é o seguinte, olha só, o vidro normal, ele não vira vidro blindado. Então, ser resiliente seria uma capacidade de um vidro normal virar um vidro blindado. Ser resiliente seria a sua capacidade de suportar todos os impactos do assédio moral, do assédio sexual, da discriminação, do racismo, da humilhação, da prepotência, do autoritarismo, porque você virou uma mente blindada. E as pessoas que entram nessa de resiliência sofrem. Quando adoece, já está totalmente desestruturada. É estresse pós-traumático, é síndrome de pânico. Porque o assédio é um processo, não é uma doença, que leva ao adoecimento. Aí tem a psiquiatria, totalmente aliada ao Estado e ao poder. O que a psiquiatria faz? Desconecta tudo que acontece com a pessoa do trabalho. Nenhum psiquiatra, nenhum médico pergunta para você, em que você trabalha? Como é o seu trabalho? Para entender a relação do seu sofrimento com o trabalho. E psiquiatra está lotado. Psiquiatra não tem mais horário, porque está todo mundo louco nessa questão do trabalho. Então, em vez de pensar, em vez de refletir, em vez de se unir, em vez de lutar, vão tomando remédio. E isso é que leva a mais adoecimento ainda, porque o remédio, ele ajuda durante um certo tempo. Mas se o seu problema não for interno, seu problema for com relação com o trabalho, só um sindicato forte pode melhorar. Muito obrigado e vamos fortalecer essa diretoria aí. Eu quero essa diretoria botando para quebrar, viu, meu irmão? Porque eu estou cansado de promessas nesse Citraen. Muito obrigado. Muito obrigado, Lobato. Gostei muito do rol de lutas que você colocou como meta do sindicato, viu? E eu gostaria de acrescentar, se você me permite, eu acho que você permite, a questão do machismo estrutural que o Brasil tomou de 2019 para cá. É um tema que adentrou a sociedade e, infelizmente, foi aderido por várias pessoas. Não só o machismo estrutural, também a misoginia. Então, eu queria acrescentar isso aí. Agradecer muito essa fantástica palestra, tá? E convidar o pessoal agora para um coffee break. Tem toda a honra de convidar o pessoal para um coffee break aqui agora. Não, e não esquecer que depois do coffee break, né, nós vamos também fazer uma roda de conversa, que vai ser uma oportunidade da gente trocar ideia aí sobre todas as experiências aí da nossa conversa de hoje, né? Então, uma salva de palmas aí, né, pro Lobato.